Quantos projetos, ideias nossas que muitas vezes estão ali engavetadas esperando o momento certo de agir. Peraí, Vinícius, eu tô esperando aquela motivação, aquele algo a mais no meu coração para de fato ir nisso. Mas você sabe que eu passei por muito tempo disso também, né? Eu era alguém que começava algo e parava. Tinha muitas ideias, escrevia as ideias e não continuava. E ficava nesse ciclo o tempo inteiro, esperando essa motivação para colocar em prática aquilo que eu precisava fazer. Demorava muito para colocar algo em prática. E o que eu percebi nisso, eu quero compartilhar com vocês e clarificar e ajudar vocês a tomar essas melhores decisões e começar a agir a partir desse vídeo. O que acontece muitas vezes? Nós brasileiros somos pessoas muito passionais, ou seja, a gente age muito pela emoção. Isso é uma virtude nossa, mas também é uma falha nossa. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a linha é muito fina. Mas essa motivação, esse queimar dentro de nós para fazer algo, ele não necessariamente vai estar o tempo inteiro agindo dentro de nós, pulsando. Para pensar, começa a refletir. Talvez o trabalho que você esteja hoje, talvez a empresa que você abriu hoje, ou talvez a profissão que você tem hoje, você teve um primeiro queimar ali há muito tempo atrás, né? Imagina, você estava ali no momento de decisão de qual emprego, qual profissão você ia seguir. Então você, com 17, 18 anos, sentiu, cara, eu vou fazer odontologia. Vou ser um dentista, vou trabalhar com aparelho, não sei. E você sentiu isso com 18 anos. Só que a faculdade, gente, é 4, 5 anos. Aí você faz especialização. Depois de 7 anos, você começa a se questionar. Tem alguma circunstância ali, e você fala, será mesmo que isso é de Deus ou não? Será mesmo que eu tenho que agir aqui ou não? E você fica esperando de novo uma motivação para fazer. Mas isso aconteceu há muito tempo atrás. Então, esses picos de motivação que eu chamo, são, na verdade, momentos que Deus coloca em nossa vida, momentos que tem no nosso coração, para que a gente comece a ter aquela faísca. Mas manter a chama acesa depende de nós. E eu não digo de emoção, eu digo de decisão. E aqui vem a primeira chave que eu queria falar para vocês. Quais são os objetivos, metas, planos, projetos que Deus colocou no seu coração? Então, é muito comum que a gente tenha essas ideias, mas a gente nunca anote essas ideias. Então é importante que você, em primeiro lugar, anote essas ideias em um lugar, um livrinho. Eu tenho aqui o meu iPad, que tem tudo que eu anoto, que Deus me fala, que eu sinto no meu coração de fazer, projetos, novos desafios. Eu anoto tudo aqui. Está documentado. Para que em momentos onde eu estou em crise, em momentos onde eu preciso agir, eu não vou esperar essa faísca de novo, um grande eureka, não. Eu vou ler aqui de novo, o que eu preciso fazer agora? E a partir de ver, eu vou decidir. E aí nós vamos para o segundo ponto, revise isso. Não espere um momento de crise, um momento onde está tudo já decaindo, para você revisar. Revise isso toda semana. No seu planejamento semanal, seja domingo ou segunda, vá ali e comece a revisar aquilo que Deus falou para você, os seus projetos, seus planos, o seu planejamento da empresa, o planejamento que você fez ali no seu trabalho, sua carreira profissional. Igual a nossa empresa, a gente faz todo final do ano, a gente faz o planejamento do ano seguinte. Cara, visita esse planejamento. Toda semana a gente tem que estar fresco dentro de você. Porque a partir daquilo que você planejou, você vai decidir. Então você percebe que naquela semana eu não preciso estar motivado. Talvez a semana foi um caos, a semana passada foi um caos, a final de semana foi um caos, aconteceu algum problema, eu tô de luto, talvez o relacionamento na sua casa, aconteceu alguma desavença ali, alguma coisa saiu do trilho. Então, se você esperar a motivação para decidir nesses momentos, você vai ficar paralisado, você vai esperar a hora certa, vai esperar o momento certo, sendo que você já documentou isso. Então, ao revisar, você vai agir conforme está ali. Qual que é a minha ação de hoje? É gravar vídeo? Então eu vou vir cá gravar um vídeo. Eu não preciso daquele êxtase para gravar o vídeo, porque tá aqui, ó. Eu já escrevi o roteiro, tá ali certinho documentado, então basta eu sentar e fazer. Então, nós precisamos começar a fazer isso. Terceiro ponto importante. Filtre o tempo kairos de Deus para você. Então, a gente tem muitos projetos que muitas vezes não é para hoje, é para depois. E esse discernimento de tempo vai fazer com que você economize tempo, dinheiro e desperdice momentos. Então, eu mesmo tenho um monte de projetos. Só para vocês terem uma ideia, o ChatGPT esses dias, eu estava falando assim, né, tem uma dinâmica que a gente faz e fala assim, quais são os padrões ocultos que eu tenho que não percebo? Não sei se você já fez essa pergunta no ChatGPT. E ele falou, você tem um monte de planejamento e projetos,
né, que estão inconcluídos. E aí eu falei para ele, não estão inconcluídos. São insights, são coisas que eu quero fazer, mas agora eu estou esperando o momento caró de Deus para agir. Então o nosso maior erro aqui é que a gente coloca muitos projetos, muitas ideias, e aquilo começa a virar uma bola de neve, a gente não consegue concluir nada, e aquilo começa a desmotivar a gente, aquilo começa a desanimar, que a gente não começa a ver resultado. Então você tem muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo, e isso vai saindo de órbita realmente. Isso acontece muito com corredor. Hoje em dia aqui em Goiânia está na moda, né, a questão de corrida. Então você percebe nas redes sociais isso. A pessoa está no momento do trabalho, e aí ela está postando só coisa de trabalho. Psicologia, 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 advocacia, advocacia, advocacia. Aí ela sai para uma nova temporada, que é a temporada da corrida. Aí ela começa a postar corrida, 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 corrida. E isso está errado? Não. Claro, ela continua trabalhando normal. Só que agora é uma estação nela, onde ela está focando exercício. Crossfiteira, a mesma coisa, está sempre postando crossfit, crossfit, crossfit. O grande erro dessas pessoas é achar que essa estação é para sempre. Não, que lá agora que virou um hábito, agora que aquilo já estabeleceu um hábito na minha vida, eu já alcancei esses objetivos, aquilo entra num modo automático. Agora eu vou focar no seu outro projeto, essa próxima ideia. E mais uma vez, eu sei que queima em nós, né? Eu fiquei muito tempo com CrossFit, eu ficava aqui empolgado. Poxa, agora é mais um treino, é mais alguma coisa. Ai, meu Deus, que legal isso. A gente fica super motivado. Mas os outros projetos que a gente não tá tão motivado assim e precisa agir? Aí, nesses momentos, vem o nosso tempo Kairos. Peraí, eu tô sentindo uma mudança de estação. Igual, por exemplo, hoje, gente, retrasado e ano passado, eu estava num pique muito grande de campeonato de CrossFit, fazendo CrossFit. Por quê? Porque Deus me falou, do que adianta se você não conseguir avançar em desafios naturais que teoricamente são impossíveis ou que exigem muito esforço, você nunca vai também conseguir enfrentar desafios de fé. Então eu falei, peraí então se eu preciso me desafiar naturalmente, que isso vai me ajudar a me desafiar em fé, então eu vou fazer isso. Então eu comecei a encontrar coisas, situações de desafios, como o CrossFit, que eu achava super difícil pra mim, gente, não sou esse perfil do campeão de CrossFit. Tenho mobilidade ruim, enfim, várias questões. Eu falei, cara, se isso é desafio, eu vou nisso. Eu vou justamente nisso, eu vou me humilhar ali, vou ficar em último colocado se precisar, mas eu vou me desafiar. Então isso eu fiz naquele momento. Mas hoje eu também faço CrossFit. Nas redes sociais eu posto muito menos de CrossFit hoje, mas eu entendi que agora é uma nova estação na minha vida. Porque o CrossFit se tornou automático. Eu já faço dieta de forma automática hoje, então minha alimentação mudou muito lá em casa. Eu quase não tomo mais refrigerante, quase não como besteira, tenho feito uma dieta muito mais certinha. Pra vocês terem uma ideia, gente, que é legal falar para quem me acompanha no Diário do Magro, eu ganhei, desde quando comecei, olha, eu tava com 62 quilos lá no início. Hoje eu tô com 76. Olha a evolução, 14 quilos a mais. Não parece, eu sei, aqui lataria, mas você vê, 14 quilos a mais por causa disso. Então hoje eu tenho uma rotina de atleta, eu treino CrossFit, eu jogo vôlei agora, eu corro também, eu vou fazer outros exercícios, enfim, eu tô sempre em atividade de forma natural agora. Mas eu tô numa nova estação. Mas aí que tá uma coisa interessante. Essa nova estação não dependeu de uma motivação para agir. Dependeu de uma decisão para agir. Então, pessoas maduras não dependem de motivação para agir. Pessoas maduras fazem o que precisa fazer. E mais uma vez, não é uma frase de coach, guru, nem nada. Porque a gente tem que olhar e saber falar, Senhor, qual que é o tempo da sua estação para mim? Abraão passou muito por isso. Imagina só, Abraão viveu uma promessa de Deus que não se cumpriu para ele. Isso foi se cumprir depois de muitas gerações. Então ele precisou ser um homem de decisão. A fé é decisão, gente. Fé é decidir. Então ele precisou falar, peraí, Deus deu uma promessa, então eu vou começar a caminhar para essa promessa. Então olha várias estações que aconteceram na vida dele ali. Mudanças, vai para um lugar, vai para outro, da esposa, dos filhos. Muitos momentos ali que precisou de fato que ele continuasse agindo em fé. A prova ali da entrega do seu filho Isaac ali, como sacrifício, foi disso. Será mesmo, depois de tantos esses anos, você ainda está agindo conforme aquilo que precisa ser feito, é agir? Ou teve motivação daquele momento? E ali a gente percebe que Abraão continuou de fato ser um homem de fé. Ele sabia realmente a decisão correta para agir. E ele foi lá, não hesitou
e ofereceu o filho como sacrifício. Então, vamos revisar um pouquinho. Você precisa, então, de anotar isso. Segundo, revisar isso. E, em terceiro lugar, entender qual que é o tempo kairos que ele tem para você executar isso. Fazendo isso, você vai ter ali um panorama bem estabelecido para tomar decisões. Então, peraí, eu já anotei. Estou revisando toda semana. Estou sabendo discernir o tempo de Deus. Então, agora falta o quê? Agir. Aí vem o último passo. Faça. Faça e faça e faça. Você vai perceber o quanto que isso gera depois resultados. Eu me lembro muito bem, né, que eu estava tocando, e eu tinha uma música que eu fiz, que a gente estava gravando algumas músicas para um CD nosso, e eu sentei rapidinho com um amigo meu, fizemos uma música ali juntos, a música era clichêzona, assim, no sentido de rima, nada legal, nada joia, e eu simplesmente decidi agir por causa de uma situação. Não tinha motivação, não tinha uma ideia, um super eureka, uma super coisa de Deus. Meu coração não estava pulsando, sabe igual o pessoal conta? Ai, porque eu estava ali, no momento, com Deus, e vi a motivação do meu coração e comecei a escrever a letra. Não, sentei, falei, precisa fazer a música? Então vamos fazer a música. Comecei a escrever com um amigo e ele foi. E o legal disso é que depois de um ano, mais ou menos, a gente foi numa conferência, num evento, em uma outra cidade, e tinha uma banda tocando lá que tinha um nome parecido com a nossa. E aí encontrei uns amigos, tava no meu stand ali, que eu tinha um stand vendendo livros, camisetas, enfim. E chegou esses jovens pra gente conversar, e eu falei, vocês são de onde? Eles, a gente é do Rio de Janeiro, tal, viemos aqui em São Paulo pra participar da conferência. Eu, que legal, o que vocês estão esperando mais aqui na conferência? Aí eles, não, tem uma banda que tá aqui, que essa banda tem uma música que a gente ama muito. Aí eu, que música? Aí eles começaram a cantar a minha música. Quero ir onde me enviar, tua luz ou brilhar. Tô cantando mais ou menos aqui, né? Tem a música, eles cantaram a música inteira. Aí a parte dessa música, que interessante. Fala mais pra mim disso. Que música é essa? Deu uma disfarçada, né? Aí eles, não, essa música aí, ela chegou numa cidade tão forte que foi tema de conferência nossa, tema de retiro de jovens. A gente cantou nos lugares, inclusive eu estou aqui hoje, o rapaz falando pra mim, que eu ouvi essa música e entendi, falei, Senhor, é isso, eu preciso ser enviado pelo Senhor, eu quero ir onde o Senhor me enviar. Ele foi tão tocado com a música. E olha que interessante, aí depois eu falei pra ele, olha, essa música não é dessa banda não, o nome é parecido, mas é da outra banda de Goiânia. Inclusive eu que escrevi essa música, eles não acreditam, tá? Foi muito legal, a gente riu, brincou lá. Mas olha só, um momento de decisão serviu de transformação para alguma pessoa aí. E eu não sabia disso. Eu podia ter vivido a minha vida inteira sem saber. Mas que uma ação gerou frutos. Então é importante que a gente entenda isso. Tem muitos projetos que tem aí em você, seja espirituais ou não, tem muitas ações, tem muitos planejamentos que você depois vai ou não vai descobrir que gerou frutos. Talvez seja até a conclusão da sua MBA, seja a promoção que você está esperando no trabalho. Vão acontecer essas coisas porque simplesmente você decidiu agir. Você não ficou esperando um momento, aquela motivação para fazer. Talvez esteja confuso, esteja difícil, mas se você sentiu, que seja por fé mesmo também, que é o momento de você fazer a sua pós, entra para a pós, faz a pós. Vai fazendo, vai agindo, coloca na agenda ali para fazer realmente as tarefas e no momento certo você vai colher esses frutos. Espero que faça sentido para você e decida agir.